Olá pessoal, aqui é o Thiago da Unirádio, estamos reunidos aqui com a doutora Alice, Juliana e Marília para mais um UniRounds. Para quem não sabe, o UniRounds é o espaço onde a gente discute alguns casos da nossa teleradiologia, tá? Para a gente conseguir auditar, melhorar, criticar, elogiar os nossos exames, os nossos laudos, tá bom? Então é aqui que a gente faz a auditoria dos nossos laudos. Tamo junto. Então vamos lá, esse é o caso de um Yorkshire 6 anos fêmea, que a doutora Marília trouxe para a gente. O paciente tem dispneia, vômito e lesões cutâneas em abdômen. Tem bastante dispneia, sem alteração em ausculta cardíaca, difícil ausculta, suspeita clínica, uma cardiopatia, pneumopatia, edema, também entra aí como diferencial. Vamos olhar esse paciente, então. A radioproteção aqui faltou um pouquinho, eu vejo um dedo aqui, uma mão, mas tudo bem, é um York. Acontece, às vezes escapa. E aí, Má, por que tu trouxe esse caso pra gente? Eu trouxe esse caso porque eu fiquei um pouco em dúvida das lesões, se elas eram de parede, se eram pulmonares, se não conseguiria fazer essa distinção. Nas laterais, eu vi essa mancha de uma opacidade fluido em região caudo-dorsal. Não dá para definir bem em formato, né? Mas parece ter uma maior opacidade ali. Uhum. Legal. Coração é um York, né? Mas nessa repete essa mesma imagem na mesma região caudo-dorsal. Tem um pouquinho de aerofagia. Colapso, tu considerou aqui a traqueia normal? Ali eu achei que era mais sobreposição, assim, pelo... Uhum. Também acho. E ele tá meio tortinho, né? Uhum. Eu vejo que é uma dúvida muito frequente essa questão do colapso, sabe? Uhum. Muita gente pergunta quando que é, quando que não é. E a resposta Acho é que muito... Fala. acho que tem muito para estudar ainda do colapso também, né? Porque às vezes Tu já tem... estudou muito isso, né, mano? É tudo muito confuso ainda, apesar de ter muita coisa do assunto, né? Eu acho que assim, é clínica, né? Se ele tem tosse, pode ser um colapso importante. Se não tem, não deve ser colapso. Sim. Eu lembro que a gente tinha muito a crise da membrana redundante, né? Que é aquela coisa de tipo, se você ainda tá vendo a parede, a gente até já discutiu isso, né? E que faz sentido, igual você mostrou até a questão daquele desenho, que ainda que a membrana desça um pouquinho, você ainda vai ver né, tipo, a parte mais dorsal do anel, né? Então, faz sentido, Sim. você ainda vê a paredinha de cima e a opacificaçãozinha. Porque daí tem aquele estudo lá de, não sei se é 2015, de quando que diz que a membrana redundante em pacientes pequenos com tosse geralmente está associado ao colapso. Então, eu coloco como diferencial. Porque... É isso aí, mano. Beleza, tá. Então o coração tá grande, né? Tá grandinho, apesar de ser um York, eu York. achei que tá um pouco também. E aquela mancha que a gente vê na lateral, eu acho que ela tá por aqui, talvez por aqui. Essa área aí à esquerda me pareceu ter um sinal extrapleural, assim, parece que ela vem de parede, não sei, parece que o bordinho dela ali faz um ângulo Boa. maior. Agora eu vou te perguntar, porque já foi uma dúvida minha, o que é o sinal extrapleural? Não sei se tá certo, Thiago. Para mim é uma imagem que está, na verdade, em parede, que ela está se projetando intratorácica e daí forma aquele ângulo maior que 90 e forma esse abaulamento em direção ao pulmão, assim. Vou sentar de lado que eu tô com uma mordida aqui que tá me incomodando ainda. Meu Deus. Já tô meio... Tadinha. O sinal extrapleural, acho que a melhor definição que eu vi dele foi da Ana Cáceres, lá quando eu estava na Pensilvânia. É como se algo estivesse abrindo as costelas. Como se estivesse Eu saindo nunca da tinha escutado jaula. esse termo. Eu também não. Eu nunca tinha escutado esse termo.
Extrapleural? Sinal. Extrapleural? É. E aqui, Má, eu concordo contigo que parece, se a gente comparar os espaços, mas eu esperaria ele ir mais um pouco assim, né? Eu não sabia, na verdade eu não avaliava esse distanciamento de costelas. Bem interessante. O que eu achei engraçado é que essas costelinhas de baixo, elas parecem que estão quadradinhas. Não tá dando essa sensação? São bem anguladas, né? É, delas terem uma... Mas Será que não... eu acho assim, eu me preocupo um pouco com essa área aqui. E aqui também eu não estou muito confortável com essa linha aqui. Uhum. E tem uma manchinha de maior opacidade ali junto, né? Nesse lobo caudal direito também. Ele tem 6 anos, uma lesão bem periférica. E ele tá bem dispineico. Pois é. Não sei se não tem efusão aqui. Um pouco de efusão aqui, não sei. Efusão eu não tinha definido, não. Eu não sei se é também. Uhum. Não vejo nenhum sinal. Marília, Na lateral parece uma mancha assim mesmo. Tu que é especialista em tórax, minha filha. Sonho. Vamos ver. Então, Eu fiquei assim, muito encucada com esse caso aí. eu acho que E assim, essa da esquerda, nossa direita, né? Ela é tecidos moles mesmo, né? é, Que eu tinha pensado se às vezes poderia ser algum lipoma, alguma coisa assim, mas Não parece, né? Parece muito bem. radiopaco para gordura, né? bem louco isso. Muito doido essa imagem. Enfim, Tipo, as duas no extremo, assim, né? Não tá uma de cada lado. Uhum. eu acho que eu tento ser um pouco prático, né? E quando eu não tenho uma resposta super assertiva, eu vou por um outro caminho. Então, essa é uma opacificação que, para mim, ela tende a alveolar Uhum. e ela é inespecífica. Caudal dorsal bilateral, talvez, porque aqui do lado direito tem Uma mancha, né? mas aqui tá pior. Não sei se isso tudo causaria dispneia no paciente. Será que é um edema? Isso que eu pensei, se às vezes isso pode estar como um achado, né? E às vezes o quadro dele ser pelo coração, por exemplo, né? Esses craniais na VD mais opacificados, você acha que é alguma coisa ou sobreposição mesmo? Eu acho que o coração está empurrando um pouquinho aqui o pulmão e está causando uma telectasia. E ainda tem a sobreposição da escápula. Uhum. Eu tinha achado que era mais soma. É. Mas parece que o direito tem uma opacidade um pouquinho maior ali, né? Periférica. Bom, vamos ver então, né? Vamos ver o que a gente consegue chegar aqui. Uhum. Você fez VHS, maravilha. Vamos lá. Radiografias torácicas foram realizadas nas incidências laterais direita e esquerda. O paciente está um pouquinho rodado. Aumento de opacidade pulmonar em região caudo-dorsal nos estudos laterais. A área arredondada de radiopacidade de tecidos moles no lobo pulmonar caudal esquerdo, estendendo-se entre o oitavo e nono espaço intercostal, com um sinal extrapleural sugerindo origem de parede torácica. Não há retenção óssea local. Reação, Eu desculpa, achei que... reação óssea. Mancha de radiopacidade de tecidos moles de lobo pulmonar caudal direito, estendendo-se entre oitavo e décimo. Aqui apresenta calibre luminal ok, conteúdo no esôfago, indicando uma aerofagia, silhueta cardíaca um pouquinho aumentada, né, mas então, embalamento, beleza, diafragma ok, mediastino ok, silhueta hepática aumentada, estruturas musculoesqueléticas dentro da normalidade. Imagem sugere massa de parede intratorácica caudal à esquerda. Neoplasia é um diagnóstico diferencial, não sendo possível descartar a afecção pulmonar focal. Ou outra, né? Afecção pulmonar focal. Mancha de tecidos moles
no lobo pulmonar caudal direito. Diagnósticos diferenciais incluem massa pulmonar ou da parede torácica, pneumonia focal. Cardiomegalia discreta, diagnósticos diferenciais incluem cardiopatia ou variação da conformação racial, hepatomegalia inespecífica. Sugere-se ultrassonografia torácica ou tomografia computadorizada de tórax e citologia aspirativa guiada da massa na parede torácica como complementação. Ecocardiograma para avaliação cardíaca específica. Ultrassonografia abdominal com especial atenção à avaliação hepática. Pô, é um laudo difícil, eu acho que tu foi bem direta, né? Falando que era uma massa. Muitas pessoas não iriam falar isso. Mas eu fiquei em dúvida, ainda por isso que eu vou ter que não é possível descartar a afecção pulmonar focal, porque é que ela me parece muito definida, assim, muito bem delimitada e vindo da parede. Um granuloma poderia ficar assim? Poderia, eu mas eu acho não que esperaria ver ele. Eu acho que ele teria um contorno mais definido. Mais definido, né? Esse esquerdo me pareceu definido na VD, só que nas laterais ele não é. Tá numa posição bem complexa mesmo, tá bem periférico. Não tá muito, assim, de edema. Realmente Os vasos estão ok. Efusão, assim, não tem muita característica. Eu só fiquei encucado com essa região aqui. Isso pode ser efusão ou é um padrão pulmonar. Mas é um laudo bem difícil. Tu teve feedback, mano? Não. Vou pedir de novo, que eu pedi no dia só. Eles não tinham conseguido prosseguir ainda, não sabiam se iam conseguir fazer ultrassom. Mas A não galera sei deve se adorar depois que a gente tá conseguiriam. mandando fazer esse ultrassom de tórax, né? Eu, quando tava começando, odiava fazer ultrassom de tórax. Particularmente não gosto muito ainda. Eu acho que ele Eu dá até muito gosto. espaço para eu gosto também. Eu gosto. Quando tem essas coisinhas assim, eu tenho muita vontade de enxaguar. fazer ultrassom. Também. Falta que, assim, esse exame, a radiografia, ela não vai ser conclusiva nunca num exame como esse, porque a alteração que a gente vê, ela é um pouco inespecífica, né? Esse é o ponto. Beleza. Alguma sugestão aí, pessoal? Não, concordo. Beleza. Então vamos para o caso da doutora Alice. Um paciente que sofreu queda, deixa eu ver aqui, de uma Por que cadeira. a minha coisa desconfigura? Será que é o Windows que é diferente? Eu acho que é o formato que quando eu pego para englobar na apresentação, ele não ajusta. Sofreu trauma por queda de uma cadeira. Tá comatoso. Puxa vida, coitado. Trauma, que é animal rígido. Então, assim, a gente vai, eu já vou falar algumas coisas aqui, tá? Eu não vi esse exame ainda, não vi o teu laudo também. Mas só por esse contexto aqui, eu sei que a radiografia tem muitas não vai ajudar. Não é o exame para a gente avaliar esse paciente. Mas tudo bem, é o exame que tem para fazer e algumas coisas ele pode já trazer de resposta, como, por exemplo, alguma fratura, enfim. Mas eu já sei que, assim, esse paciente tem que ser mandado para uma toma. Uma vez a Lívia bateu a cabeça, cara, né? E ela ficou com muita dor, a gente foi para o hospital e foi direto para toma, entendeu? Não faz raio-x. Uma vez a minha filha, quando era pequena, caiu também e a médica indicou um raio-x. Eu falei, não vai fazer, precisa fazer? E a médica falou, não, eu pedi mais por pedir mesmo. Realmente não tem, assim, tanta importância para esse caso. Porque, assim, se você realmente quisesse... Pedir por pedir mesmo é ótimo. Dá uma radiaçãozinha boba, pequena, tá nova ainda, vamos tomar uma radiação. Não estou criticando, mas se eu não tivesse conhecimento de que, vai radiografar a cabeça de um baby, né? Não vai ter nada, só vai ver linha lá de sutura, enfim. Esse paciente, ele tem 2 meses ainda. Então, assim, é meio que parecido com a situação da minha filha. Ela tinha também alguns meses, caiu da cama, bateu a cabeça. Quando ela estava aprendendo a engatear, eu fui pegar um negócio lá da cama, ela se virou e caiu. Foi uma coisa muito rápida.
E o cabeção pesa nessa fase da vida, É. né? E aí, cara, nossa, eu me culpei bastante, mas foi uma coisa muito rápida. Porque eu sempre deixava, Acontece. por exemplo, a fraldinha do lado já das roupinhas para eu não precisar alcançar em lugar nenhum. Eu fui só alcançar no criado mudo, né? Ela se virou e Eu caiu. já, eu já espatifei do fraldário também, que a minha mãe me deixou cair. E aí, foi muito parecido. Eu falei, será que precisa mesmo desse exame? Ela falou, eu falei, ela tá tão bem agora, será? Mas falou, não, realmente. Eu não estou criticando, né? Mas porque se realmente tu quer avaliar alguma coisa, tem que fazer a tomo nesse caso. Então, só Ah, olhar esse cenário aqui, eu sei que muita coisa a gente não vai conseguir decifrar, a não ser que tinha alguma fratura em coluna, alguma coisa assim, né? Então, esse crânio ele está bem longe do feixe principal. pois é. Eu até botei a outra imagem que tá só lateral de crânio, eu puxei o zoom, não era essa não. Eu que cortei para ver se ficava melhor esse, da gente ver. Uhum. Só que aí deu uma deformadinha, se der para esticar um pouquinho na horizontal, eu acho que ele tá. O unirádio tá deformadinho, tá vendo? Uhum. Mais ou menos assim. É, é, de crânio, eu, peraí. Eu vi essa linha aí de cima, que eu acredito que está em topografia de Fontanella, mas também acho que não, né, não dá para descartar alguma coisa. E essa atrás, mais, esqueci qual que é o nome desse osso, Legal. bem na nuquinha em cima. É, aí, Interpaletal, que é o aí interpaletal. fiquei meio na dúvida se também. A princípio, não achei, falando de Fontanella nesse lugar, mas pensei que às vezes também poderia ou ser alguma sutura aí ou alguma fraturinha. É, é possível que tenha alguma fraturinha, né? Tem algumas áreazinhas, às vezes, assim, mas eu acho que é tudo fontanela. Algumas linhas radiolucentes, sabe? Uhum. Mas eu acho que é tudo linha de sutura também. Mas aqui, é possível que tenha alguma coisa. E se for, também é uma coisa muito pequena, né? Aí eu. Acho que não ajudou muito. Arco zigomático, às vezes fratura, mas não tem. Bula tá ok. Ficou bonita essa imagem. É isso, né? Não tem, assim, uma coisa muito... Eu achei tudo bem assim, pode ser normal. Até esse crânio, tinha pego o Atlas de filhote, eles realmente têm essa abóbada mais homogênea. Mas por causa do histórico e o gatinho estava em coma, eu sugeri que às vezes alguma hemorragia, alguma coisa assim, não dá muito para descartar, né? Assim. Com certeza. Com certeza. Vamos ver, então, o que escreveu. E teve algumas coisas também que na primeira imagem, que tá tudo, que tem umas alteraçõezinhas que também acho que podem ou não ter a ver com trauma, que assim, o pulmãozinho quase não dá para ver, assim, né? Apesar de não estar posicionado, Eu aí confesso que esse pulmão me preocupou um pouco, assim. é, Ele está com talvez um ilho funcional aqui, a dinâmica, por conta do choque, né? é. Complicado esse caso. Bom, vamos ver o que escreveu então. Estão disponíveis para avaliação incidência lateral de todo o paciente e ventro dorsal de crânio. Eu coloco de corpo inteiro aqui, tá? Mas tudo bem, todo o paciente. Ah, tá. Discreta linha radiolucente em região de junção dos ossos parietal e frontal e em osso interparietal. Radiopacidade homogênea da abóbada craniana. Aumento difuso de radiopacidade dos campos pulmonares. Trato gastrointestinal difusamente distendido por conteúdo gasoso. Demais estruturas passíveis de avaliação, sem alterações radiográficas evidentes. Tá, vamos ver a tua conclusão. Linhas radiolucentes em crânio podem ser compatíveis com sutura craniana em ossificação. No entanto, fratura é um diagnóstico diferencial.
Beleza. E não pode ser descartada, talvez, né? A calcificação craniana é compatível com a idade do paciente. Contudo, devido ao histórico, a presença de hemorragia intracraniana não pode ser descartada. Ok. Existem outras formas de falar isso também, como, por exemplo... Pode estar associado também, ficou mais... pode estar associado e não pode ser descartado pelo presente estudo ou pelo método, entendeu? Existem várias formas de falar isso. De acordo com os sinais clínicos do paciente, considerar uma lesão encefálica que deve ser avaliada com tomografia. Existem várias formas de falar isso, tá? Classificação pulmonar pode ser secundária técnica radiográfica associada ao momento expiratório. Contusão pulmonar é um diagnóstico diferencial. Muito bom. Extensão do trato gastrointestinal sugere ilho funcional. Por que ele está com ilho funcional? Secundário ao choque, talvez? Né? Opa. Então, para não gerar dúvida em quem vai ler, secundário ao choque. Ele não está em choque? Neurogênico. Pronto. Tomografia computadorizada é indicada para adequada avaliação do crânio. Show de bola. Isso aí. É isso aí. Muito bom. Um exame que vai aparecer para a gente, sem dúvida. Por que vai aparecer para a gente? Porque a radiografia vai ser uma triagem, na maioria dos casos. E muitas vezes também, ela não vai ter tomo disponível. O paciente não vai ser submetido a tomo. O proprietário não tem, às vezes, condições de fazer uma tomografia. E aí, o que ele tem de condições é o raio-x. E aí vai acontecer isso. É um quebra-galho, na verdade. Tá? É um quebra-galho. Só para você ver se não tem nada muito, muito mais drástico, né? Mas isso sempre vai acontecer, tá? A gente sempre vai receber raio-x de crânio em paciente com TCE. E a gente tem que falar no exame que, eu consegui ver isso, vi aquilo, mas nesse paciente tem que fazer um outro exame. Talvez até a ressonância magnética seja mais indicada nesse caso. Tá? Então, lesões encefálicas, assim, a ressonância traz mais informações, né, do que a tomografia. Tá? Mas aí a gente também está indo para uma outra coisa, né? Tipo, quantas ressonâncias magnéticas tem no Brasil? Pois é. Por isso que às vezes eu nem... Não, a tomo traz resposta. A tomo traz também. Mas eu estou discutindo, assim, uma coisa mais pra gente, né? Tipo, a ressonância, sem dúvida, seria mais indicada. Só que daí tem todo um contexto, né? Um paciente de 2 meses vai poder ficar anestesiado lá algum tempo, que a tomo é rapidinho. Né? A ressonância demora mais. Então, tudo isso tem que ser colocado no papel também. Beleza? Beleza. Alguma sugestão? Então, vamos para o caso da Ju. Eu já vi aqui que é um caso que tu compartilhou no nosso grupo também. Um pug de 2 meses. Hoje é só 2 meses, os bichinhos. Dispneia e queda do sofá há 3 dias. Dispneia e respiração abdominal, sinal clínico, suspeita de pneumotórax ou contusão pulmonar. Essa é a radiografia do nosso pug. E aí, Ju? E aí, eu trouxe ela também porque eu fiquei na dúvida, né? Em algumas alterações, suspeita era pneumotórax, né? Ou contusão. E ele tem essa elevação aí, bem leve, né? Do ápice cardíaco em relação ao externo. Tem essa opacificação alveolar pulmonar adjacente, aí cranial ao coração. Tem uma fissurazinha interlobar. E tem essa linha radiopaca que sobrepõe o coração e vai em direção ao diafragma, né? E aí eu fiquei na dúvida, né? Porque geralmente a gente não vê, né, as fissuras nessa região. E aí eu fiquei na dúvida se realmente poderia ser. A gente, né, discutiu com a Marília no dia se podia ser também uma atelectasia linear ou algo assim. E ela não aparece tão bem na VD, né?
parece algumas linhazinhas hemitórax direito. Ele tem esse deslocamento super importante, né, do coração para o lado, para o hemitórax esquerdo. E aí fez a gente pensar também se poderia ter algum grau de atelectasia nesse hemitórax esquerdo, porque tem uma discreta assimetria da crura diafragmática e tem essa falsificação importante no lobo cranial também. Então, eu tive dificuldade para entender, né, tudo o que estava acontecendo aí nesse pulmão. Mas, no fim, eu acho que não tem pneumotórax, né? Pelo menos eu não vejo sinal tão evidente. E acho que pode estar mais relacionado a uma contusão pulmonar mesmo. Ele está com bastante dificuldade, né? Eu acho que isso tudo pode ser por conta da atelectasia. Então, assim, ó, juntando a imagem. Olha só, deixa eu raciocinar contigo aqui. Qual é o lado que está sendo acometido pela atelectasia? É o esquerdo. Então, beleza. Então, aqui a gente está se deparando com uma radiografia lateral direita. Né? Essa é a direita, porque essa é a esquerda, certo? Sim ou não? Muda a posição. Parece. Então, eu acho que essa é a direita. Tá? Talvez o gás no piloro aqui, mas tem um pouquinho de gás também no fundo gástrico. Eu acho que essa aqui é a direita. Mas percebam que deve ser o contrário da outra, porque a imagem muda muito. Tá? Então, na lateral direita, a gente enxerga melhor o pulmão esquerdo. Quando eu vejo isso tudo aqui, de opacificação, provavelmente, isso aqui não é só mediastino, isso aqui tem pulmão envolvido. Então, provavelmente, isso tudo é decorrente da atelectasia do pulmão esquerdo que eu estou vendo melhor nessa incidência lateral direita. Quando eu vou para a incidência lateral direita, eu perco um pouco disso. E aí eu vejo o pulmão esquerdo, né, um pouco mais inflado. Direito, né? Desculpa, o pulmão direito, mais inflado. Né, que é o pulmão que está normal aqui. Então, por isso que eu não tenho mais tanta opacidade como naquela. Eu acho que todas essas alterações que a gente está vendo nas laterais são decorrentes da atelectasia. E agora, o que gerou a atelectasia? Provavelmente essa contusão pulmonar aí, né? Deu algum trauma que acabou reduzindo o volume desse paciente. Por isso também que esse coração está numa posição estranha nas laterais, porque ele está com a atelectasia. E aí, com a atelectasia, o coração não tem uma sustentação, porque o que mantém o coração no lugar é a inflação, a insuflação pulmonar. Entendeu? Então, acho que é isso. Por isso que a gente está vendo essa linha. Uma coisa que eu achei legal, não sei se pode ser também porque ele está um pouquinho rotado, mas como que na parte mais dorsal dos campos pulmonares, a gente vê como que ele não encosta lá em cima na coluna, né? Que geralmente a gente vê lá em cima bem rente, né? Ali mais para frente parece ter uma reta. Aqui, tá né? vendo? Olha isso como vai. Ele perdeu o volume, né? É engraçado que eu gostaria de ver essa crura um pouco mais levantada, mas eu acho que o pulmão atelectásico talvez não é o caudal esquerdo, né? Porque o caudal esquerdo está aqui, é mais o cranial, um pedaço do caudal, talvez. Então ele perdeu o volume, é a atelectasia, mas existem várias causas de atelectasia, né? E provavelmente o trauma foi uma delas. Quando tu falou que não viu pneumotórax, eu fiquei na dúvida nessa regiãozinha específica só. Nessa região. Mas, mesmo que seja um pneumotórax, eu não sei se ele é drenável. Deve ser muito pouco volume ali de ar para drenar. Mas, sem dúvida, não tem um aspecto clássico também. E eu acredito que se for um pneumotórax, não é drenável. E isso também me traz um pouco mais de tranquilidade em, tipo, cara, não é tão importante assim eu saber exatamente o que é aquilo, entendeu? Não seria o pneumotórax o causador da dispneia, né? Não é. É toda essa atelectasia aí.
O bom é que esse paciente tem bastante pulmão ainda funcionando. Mas ele tá vendo que ele tem... É um detalhinho, tá? Mas olha como os vasos pulmonares são muito fininhos. Né? Então, uma coisinha assim, a gente quase não vê vaso pulmonar nesse paciente, tá? E isso pode indicar uma hipovolemia, desidratação, né? Todas as causas do padrão hipovascular. Não sei se vocês conseguiram reparar nisso, ou se concordam com isso também. Pois é, no dia eu não vi dessa forma, né? Eu pensei que talvez pudesse ser alguma coisa até em lobo acessório aí, como tinha aquela linha nas laterais. Eu descrevi como se fosse alguma fissura, que parece alguma que está um pouco assim oblíqua. E aí eu fui mais nesse sentido, né? Dessa descrição, como se fosse uma fissura. Pode ser Eu acho que existem alguns diferenciais, porque aqui é local de fissura também, né? A gente não costuma ver tanto, mas é. E pode ser um acúmulo de líquido, como pode ser só um sinalzinho lobar que a gente está conseguindo ver por conta da direção do feixe nesse paciente, sabe? Acho que é isso. Na VD agora me pareceu também ter um pouco do ter hipovascular, além da... que ele tá muito... A gente vê uns bronquiozinhos mais vasos, o que vê é bem fino mesmo, né? No dia eu não tinha me atentado. Mas não vê vaso nem pulmonar. Show, vamos ver o que tu escreveu então, Ju. Estudo, é um caso difícil, né? Estudo radiográfico de tórax foi obtido nas incidências lateral direita, esquerda e vento dorsal. Classificação pulmonar alveolar em lobo cranial esquerdo. Aqui, nessa região aqui. Beleza. Desvio provavelmente posicional da silhueta cardíaca para hemitórax esquerdo. Agora eu já mudaria isso. Porque ele estava um pouco torto, mas aí eu acho agora que realmente está mais associado à telectasia. Embaixo eu até descrevi a telectasia, mas acho que a gente podia juntar, né? Então, assim, desvio assim da silhueta cardíaca para hemitórax esquerdo. Aí tu coloca lá, onde assim? Associada à simetria, não sei. Isso, dá para juntar. Tá? Desvio mediastinal para a esquerda, secundária à telectasia pulmonar, né, de lobo caudal, cranial esquerdo, tá? Leve afastamento. Leve é um termo que a gente não costuma usar muito. Eu entendo, todo mundo entende o que é, mas leve é diferente de pesado. Então, sim, afastamento discreto ou discreto afastamento, tá? Eu sei, eu já usei esses termos e não vejo muito problema em usar, mas já ouvi uma discussão que esse termo não seria assim muito apropriado, tá? Lógico que isso é super discutível, né, pessoal? Eu não tenho preconceito com nada, eu acho que o importante é se comunicar. Mas como isso já foi falado no Congresso Nacional aí, quando a leve não é um termo que a gente deve usar, então vou respeitar o consenso ali dos radiologistas. Discreto afastamento do ápice cardíaco em relação ao externo em estudos laterais. Presença de fissuras interlobares. Beleza. Que é aquela linha lá. Traqueia apresenta calibre luminal e trajeto preservado. Diafragma ok. Estrutura musculoesqueléticas ok. E aí, ficou certo como descrever as fissuras lá? Porque aí eu coloquei entre o lobo cranial e médio, né? Que dá para ver lá na lateral. Mas aquela mais que me gerou dúvida, eu fiquei sem saber colocar uma localização exata, né? E aí eu sugeri que fosse algo entre acessório e caudal. Mas eu esperava mais que, sendo em acessório, que fosse um pouquinho mais dorsal, né? Fiquei na dúvida. Bom, o que eu não estou achando aqui é a fissura entre o lobo cranial e médio direito. Deixa eu ver. Na lateral. Aí não dá para ver, né? Porque eu acho que está mais naquela primeira lateral. Tá. Talvez porque aqui... Eu não sei. Aqui pode ser essa linha aqui.
Cranial, Essa linha aí eu imaginei que pudesse ser o cranial do lado de lá, atelectásico, não? Um você sinal sabe o que que eu lobar, acho assim, que é né? essa linha? É, Essa linha é a alteração pulmonar que a gente está vendo, fazendo um sinal com a gordura pericárdica que está aqui. Eu não acho que seja fissura. Porque a fissura do médio, ela parece um pouco mais aqui. Em cima, né, mesmo. E a Bem outra... mas pode ser, né? Eu acho que aqui sim, um sinal lobar ou uma fissura mais importante. Mas a gente não vê, né? Não vê aqui, ó. Então, a não dá imagem pra tem ver. que se repetir, entendeu? Uhum. Então, por isso que eu acho que a soma com a gordura pericárdica. Porque se a gente tem fissura na lateral, a gente deveria ver a fissura aqui também. Isso não Pois é. acontece, tá? Então, eu acho que é uma soma de alguma coisa que está acontecendo aqui. Para mim, é a alteração pulmonar associada à gordura pericárdica que está formando aquela linha, tá? Então, eu tiraria isso daqui, ó. Eu tiraria entre lobo cranial e médio direito. Eu deixaria só entre acessório e caudal direito, que eu acho que tem. Outra coisa que eu acho interessante falar, quando tu fala do pulmão, é colocar padrão hipovascular. Sim, que no dia a gente não tinha reparado. Ele é o padrão que eu acho mais subjugado que existe. Sabe aquele padrãozinho que ele quase nunca é identificado? É isso aí. Nos lobos direitos, daí seria, né? Padrão pulmonar hipovascular em pulmão direito. Pode ser também. E aí vamos falar da tua impressão. Achados radiográficos sugerem contusão pulmonar como principal diagnóstico diferencial. Aí a gente fala assim, ó, contusão pulmonar em lobos pulmonares esquerdos. Tá? eu tenho uma dúvida que eu tive outro dia, num raio-x que eu estava fazendo. É, Isso que eu ia falar. Tipo assim, porque a contusão, ela está relacionada a você ter um conteúdo tipo, de sangue, alguma coisa assim, não é? Eu inventei essa teoria. Sim, é uma hemorragia pulmonar, sim. Porque daí a contusão seria mais parente da consolidação do que da atelectasia, entendeu? Minha dúvida. Poderia, mas não é uma coisa tão simples, tá? Porque tu pensa assim, ó, para acontecer a telectasia, o ar ele para de entrar Uhum. e aí meio que esvazia o balão. Se você tem um trauma aonde por exemplo, esse sangue, ele meio que ele preenche um Faz bronco, um plug, né? faz Assim. um plug, Obstrui, né? pode esvaziar também. Não é o mais comum da gente ver. Isso pode acontecer. E pug, né? Pug gosta de fazer umas coisas diferentes. Entendi. Então, assim, pode acontecer uma telectasia secundária a um trauma. A telectasia, ela tem uma classificação gigantesca. Pode acontecer de várias causas. Telectasia lobar, telectasia linear, por aí vai, né? E ela tem várias causas, assim. Então, nesse caso, é a telectasia. Por quê? Porque tem um desvio mediastinal bruto. Agora, o que causou isso? Provavelmente, pelo Entendi. histórico, o que aconteceu com esse paciente? Deixa eu só ver se eu não estou confundindo. Ele caiu do sofá. Caiu do sofá. Há 3 dias. Ou seja, Nossa Senhora. já deu tempo de uma cascata de coagulação enorme acontecer ali. Pode ter dado uma fibrose em algum lugar ou ocluído algum brônquio. E aí está a telectasia. E ele, pelo que eu entendi, esse paciente ele deve estar piorando. Que bateu ali, beleza.
né? Ele segurou a onda, mas agora que formou alguma coágulo, alguma coisa ali, inclusive é legal pensar em a tromboembolia pode causar isso, né? Mas ela não vai estar tão relacionada ao trauma, na maioria dos casos, né? Ela causa um enfisema, uma área de necrose pulmonar. E nesse caso, provavelmente a gente não está vendo isso, mas a gente está vendo uma telectasia porque tem uma perda de volume, por isso que o coração está todo para aquele lado. E a causa provavelmente é a secundária a esse trauma. Mas sem dúvida que a contusão é o que a gente vai encontrar mais comumente aqui, porque o sangue vai encher o pulmão, por exemplo. Tá? Tipo assim, a atelectasia e a consolidação são consequências. Isso. E a contusão é uma causa, né? Tipo, um tipo de causa, né? Entendi. Isso. O trauma pulmonar é uma causa. A atelectasia e a consolidação pulmonar são algumas consequências que a gente pode ter. Uhum. É isso aí mesmo. É bem interessante esse caso, forma uma imagem estranha, né? Que a gente não está tão acostumado. Mas percebam que a gente pode formular várias hipóteses aqui. Ele veio piorando, é um pug, né? Quem tem um pug normalmente tem um certo poder aquisitivo. Não é um cachorro barato para você adquirir. Então são pessoas que provavelmente, se o paciente estivesse muito mal, já levariam no veterinário. Por que ele chegou 3 dias depois? Será que ele se machucou só no sábado e foram levar na segunda? Ou será que ele veio piorando? Então eu acredito que esse paciente veio piorando. Por isso que eles levaram. Ele caiu, beleza, estava de boa, mas começou a piorar. E aí faz todo sentido pensar na telectasia, né? Que essas complicações levaram a isso. Mas enfim, são só hipóteses. Legal ter um feedback desse caso também. Não sei se tem uma... Não tem efusão. Acho que o ultrassom aqui não seria muito adequado. Vamos só colocar... Para fechar melhor a impressão, Ju, talvez falar alguma coisa sobre o padrão hipovascular. Padrão hipovascular. Sabe o que eu pensei na hora que você falou? Tipo assim, eu não tinha reparado, né? Quando você falou, aí eu vi que eu tava com a sensação do pulmão tá preto demais e não ter muita trama. Poderia de, por exemplo, porque esse lado tá trabalhando mais e aí os vasinhos tá mais disfarçado no meio de tanto ar? Entendeu? Olha... Por uma hiperinsuflação, assim? Tipo isso, será? Então, assim, ó, uma coisa bem legal. Eu gostei dessa pergunta, Alice. Deixa eu falar assim. Tudo, tá? Simplesmente tudo que a gente for colocar no laudo tem que estar escrito em algum lugar. A gente não pode pensar, será que não é porque ele está trabalhando demais? Então, se a gente for, por exemplo, pegar o livro de diferenciais e ver lá o padrão hipovascular, que eu vou pegar, já estou nele aqui, tá? Porque eu durmo com esse livro, né? Vocês sabem. Então, se a gente for pegar aqui um decréscimo generalizado na vascularização pulmonar, a gente tem que ver se isso está lá. E não está. Né? Porque quais são os diagnósticos diferenciais para um padrão hipovascular? Então, vamos colocar aqui. Uma hiperinsuflação durante a anestesia, não teve isso. Uma hipoperfusão pulmonar, acompanhada de microcardia, não é o caso. Tá? Então, não é o caso. Mas desidratação, choque, hipoadenocorticismo, perda de sangue são causas de uma hiperfusão pulmonar. Doença pericárdica, não é o caso. Doença cardíaca congênita, discutível. Né? Um tromboembolismo pulmonar, como eu falei para vocês, poderia ser isso. Né?
Mas o tromboembolismo pulmonar, normalmente as radiografias são normais, né? E aí não acho que seja isso. Mas um trauma pode gerar um tromboembolismo pulmonar. Lembra que eu levantei esse ponto para vocês? Levantei essa bola. E eu acho que a gente poderia colocar como um diferencial também, tromboembolismo pulmonar. Tá? Por quê? Porque o tromboembolismo pulmonar pode ser secundário a um trauma também. O que vocês acham? Pode ter tido a contusão e agora o tromboembolismo está piorando o quadro, né? Sim. Eu acho que faz sentido, né? Uhum. De qualquer forma, a telectasia secundária a trauma, contusão pulmonar em lobos pulmonares esquerdos, contusão pulmonar em lobos pulmonares esquerdos, secundária ao trauma. Então, contusão a gente não... Contusão, beleza. Consolidação, que eu não queria ver aqui. Contusão tá ok. Então, a telectasia secundária a trauma, contusão pulmonar em lobos pulmonares esquerdos pode ser considerado como Eu acho que pneumonia. não seria, tipo assim, uma contusão, ela poderia estar associada, Sim, pode. não como diferencial, tipo, é porque quando eu leio assim, dá a sensação de, tipo assim, ou é atelectasia ou seria contusão, sabe? Não, aí assim, ó. Aí é a consolidação. O oposto da atelectasia é a consolidação. A Sim. contusão pode levar os dois, né? Uhum. Entendeu? Então, acho que eu colocaria um tromboembolismo aqui, visto que o paciente está complicando. Eu acho que Tá? a Ju colocou pneumonia, que em humanos a pneumonia é uma complicação comum da contusão também, a gente estava conversando disso. Ah, Acho tá. que a Ju Então, calma acabou aí. botando por Eu isso acho melhor também. mesmo. Para deixar bem completo, eu não tiraria a pneumonia, porque pode ser. Ainda mais tá lá 3 dias, aquela, né? Tanto Sim, Vai ter tempo um ali pode ser coagulhinho descartável. ali, Aí a gente coloca no causando. padrão no meio de hipovascular o cultura. tromboembolismo, entendeu? Uhum. Entendeu? Então, pneumonia, só para não ser a mesma coisa, pode estar associada. Entendeu? Padrão pulmonar hipovascular indica hipovolemia ou desidratação. Tromboembolismo pulmonar não pode ser descartado. Eu acho que Uhum. assim eu fico mais feliz com esse laudo. Acho que a gente consegue. Não é um caso fácil, tá, Ju? Então, eu vejo quanto a gente teve que discutir para chegar nisso. Bem Mas eu acho que é difícil. um caso bem legal, um caso bem foda. E não é sempre que a gente lembra dessas palavrinhas, né? Tromboembolismo pulmonar. Mas ele tá Ainda aqui. mais associado ao trauma, né? A gente pensa, sei lá, cachorro tem hiperadreno, daí a gente já pensa, mas se não, É. é Por difícil. isso que eu gosto muito desse livrinho, né, cara? Às vezes, assim, a gente até sabe algumas coisas, mas é bom vir aqui e lembrar e tipo, é isso Ele é mesmo. bem demais mesmo. Sim, Inclusive, ele quando vocês é. mudarem, se vocês quiserem presentear a gente, assim, Não, esse vai enviar de comigo. lá, fazer umas. Não, mas aí você vai ter acesso às livrarias que vendem ele, entendeu? Aí vocês distribuem pra gente, manda pro Brasil. Ah, tá. É o papel, né? Beleza. Eu acho que todo mundo tem o PDF, né? O PDF. Amém. 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 Eu conheci um residente dela, da Ruth Dennis, né? Lá de Cambridge. Ele falou que ela é maravilhosa. Ele falou que ela olha uma radiografia e fala, isso aí é isso aí. Né? Ela fala, essa radiografia é isso. E sempre bate. Igual a gente. Ai. Tá bom então, E na gente. tranquilidade ainda, né? Isso aí É, é. igualzinho. Fechou. Acho que esse caso é bem bacana, né? Bem bacana mesmo. Obrigado por ter trazido, Ju. Assim como os de vocês, Marília e Alice, estavam tops. Uhum. E a gente não pode fazer é parar, né? Tem que sempre estar melhorando cada vez mais. É verdade. Certo?
Certo. Show de bola, show de bola, show de bola. Tamo junto. Pessoal, quem estava aqui com a gente, gratidão. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado esses casos. Casos desafiadores, né? Então tá, um abração para vocês. Até a próxima. E é isso aí.